Você sabia que muitas doenças podem ser evitadas através de informação e um acompanhamento correto? Aqui, informação é poder. Informação salva vidas. Meus cumprimentos, senhores. Dr. Vitor aqui. Sou médico neurologista, especialista em Parkinson e enxaqueca e professor de medicina. Aqui no Café com Teu Doc, nós falaremos sobre informações a respeito de saúde, prevenção e qualidade de vida. Informação é poder, informação salva vidas. Venha com a gente. Hoje temos a honra de receber aqui no Café com Teu Doc o Dr. Vitor Lacerda, médico fisiatra. Ele vai contar um pouquinho do que é essa especialidade pra gente. Vitor, meu xará. E aí? Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite também. Cara, um prazer poder estar com você aqui hoje para a gente poder conversar a respeito. O Vitor, que é médico formado pela Unitepac, no Tocantins, formado em fisiatria pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e faz seus atendimentos no seu consultório particular aqui em Porto Alegre. Isso mesmo. Mais uma vez é um prazer te receber, meu querido. Obrigado pelo convite. E Vitor, assim, tem uma pergunta que eu sempre faço para os convidados, tá? Me fala um pouco do Vitor Lacerda, a pessoa, esquecendo um pouco o profissional. Vamos falar da pessoa Vitor Lacerda. Olha só, eu sou maranhense, né? Nasci lá no Maranhão, numa cidade do interior chamada Imperatriz. Apesar disso, é uma cidade que eu considero até grande, né? Fiz minha faculdade no Tocantins, na Unitepac, e de lá para cá viajei bastante, né? Voltei para o Maranhão depois, trabalhei, fui para Minas Gerais, trabalhei mais um ano e depois que passei na residência, vim para cá, para Porto Alegre, né? Sou casado, tenho um enteado e tenho um filho, né? Perfeito, meu querido. Viajou bastante esse mundo, então. Viajei bastante. A gente na medicina tem disso, né? Eu sou de Manaus, Amazonas, né? Vim para cá e fiquei, né? Casei, estabeleci ali toda a minha vida aqui. E sei bem como é que é isso, né? Isso aí. Mas Deus sabe o que faz. Ele leva a gente pelos caminhos certos. Isso e mesmo. A gente vê, estamos no local certo, na hora certa. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Me conta uma coisa. Por que você escolheu ser médico e por que fisiatra? Conta pra gente. Desde criança eu já gostava de biologia, né? Gostava de bicho, gostava de experiências e falava em fazer veterinária primeiro. No decorrer dos anos, assim, eu comecei a pensar um pouco melhor na medicina. E ainda jovem ali, com 11 anos, 12 anos de idade, eu comecei a falar para os meus pais que eu queria fazer medicina. E daí eles se organizaram também para conseguir me proporcionar escola boa, para que eu pudesse ter uma boa formação, conseguir passar no vestibular e, enfim, chegar na formação que eu queria. E a fisiatria veio da vontade de ajudar um pouco mais as pessoas, né? Não só do primeiro atendimento ali, mas de manter um acompanhamento com quem precisa melhorar a qualidade de vida, com quem precisa de cuidados após alguma doença grave, né? Eu tenho algumas pessoas da família que têm dores crônicas, que têm deficiência e mesmo antes de conhecer a fisiatria, eu já percebi uma necessidade de um algo a mais para aquelas pessoas, né? Não era satisfeito com algumas situações em que pareciam que tinha uma alteração e era aquilo e deixava e não se fazia nada mais, né? Isso não me conformava. E aí a fisiatria foi assim, um achado. Estudei a especialidade mais a fundo e resolvi colocar em prática, digamos assim. Né? É muito bom, né, poder entrevistar uma pessoa um médico, né, com esse propósito, né? Porque eu acho que para você que está vendo o programa agora, escolha um médico que tenha propósito. Conheça um pouco do seu médico, né? Hoje as redes sociais estão aí, elas vêm para mostrar um pouco do que é a pessoa, porque antes do médico vem a pessoa, né? E você está com alguém ali, sendo acompanhado por alguém que tem um propósito, como o teu, por exemplo, de ajudar as pessoas, encontrou na fisiatria uma maneira diferente, específica ali de ajudar, eu acho isso muito importante.
Porque, querendo ou não, medicina é propósito. Não é só ser por ser. Tem um propósito maior. Não que outras profissões não tenham, mas a gente tem que ter um propósito maior porque é muito difícil, a gente abdica de muita coisa, Não é fácil. muito tempo fora de casa, sem a família, sem a esposa, sem o filho, sem os pais. Viaja, fica longe de casa para poder estar fazendo ali a tal sonhada especialidade, então não é fácil. Tem que ter propósito, senão você desiste no meio do caminho, como eu já vi vários casos acontecerem. Então, parabéns aí, é uma história bonita, cara. E aproveitando, esclarece bem pra gente assim, o que a fisiatria faz? Eu te pergunto isso porque a fisiatria, nós médicos sabemos bem, vocês estão ali sempre nos ajudando, a gente tem uma íntima relação, o neurologista e o fisiatra, mas muitos dos pacientes que estão ali em casa vendo o programa não sabem especificamente o termo fisiatra, né? Me diga, o que a fisiatria trata? Como que ela lida com o paciente? A fisiatria é a medicina de reabilitação. Boa, né? boa. O médico fisiatra ele é formado em medicina física e reabilitação. É uma residência de 3 anos. E o principal intuito é melhorar a funcionalidade da pessoa, a qualidade de vida, evitar a piora de algumas sequelas ou evitar algumas próprias sequelas, alterações no geral. Envolve várias doenças, não é específico de uma doença só, né? Todo tipo de doença que gera uma incapacidade motora, uma incapacidade física, uma dificuldade de mobilidade, o fisiatra está ali atuando, né? Tentando achar meios, seja com medicações, procedimentos, fisioterapia, para que essa pessoa consiga melhorar a qualidade de vida, ser mais independente, conseguir se movimentar um pouco mais, enfim, ser mais funcional. Mais funcional. Então, é uma especialidade que vai atuar ali concomitante, junto do neurologista, do ortopedista, daquele paciente sequelado, né, Vitor? Que tem ali limitações funcionais devido a uma doença prévia. Perfeito. Vou puxar a sardinha para a minha área agora. Nossa grande área de interseção é o paciente com AVC. Temos vários, mas eu acho que o AVC é uma grande interseção que nós temos, né? O fisiatra é um grande amigo nessa abordagem. Como que é a jornada desse paciente que está bem capacitado, bem sequelado na sua reabilitação? Quais as maiores dificuldades que você vê, né, para esse paciente? O paciente que sofre AVC e fica com uma sequela importante, ele tem uma perda funcional muito significativa. Muitas vezes ele fica com um cognitivo bom, ele consegue se comunicar, mas a parte funcional, motora, geralmente é muito afetada, né? Então, e ele fica dependente de outras pessoas para vestir roupa, para caminhar, para ir ao banheiro, tomar banho, para fazer todas essas atividades, né? E a gente entra no tratamento dessas sequelas. Geralmente, o paciente que sofre um AVC, ele fica com uma rigidez muscular e tem uma chance muito grande de gerar deformidades osteomusculares, né? Às vezes fica com o braço dobrado, fica com o pé para baixo e tudo isso dificulta os cuidados, além de ocasionar ferida, coceira, dor, entre outros problemas. E a gente entra ali para tentar tratar, ajudar da melhor forma para que essas sequelas não progridam, não virem uma deformidade, uma alteração mais grave, né? E é nesse ponto que eu digo que vocês assim, são de vital importância para a gente, né? Porque quando nós temos um bom apoio de um fisiatra, na minha opinião, assim, sabe? E não só na minha opinião, né? A literatura mostra isso. O desenvolvimento do prognóstico desse paciente é bem melhor, né? Porque eu tenho um caso bem emblemático, assim, que eu gostaria de compartilhar contigo. Uma paciente era jovem, era na época da minha residência ainda. Ela teve um AVC, ficou acamada e depois de bastante reabilitação, no final de tudo, depois de 2 anos, ela chegou, estava trabalhando, estava tendo uma vida normal. Claro, tinha alguma limitação?
alguma limitação, não era 100%, mas era 97%, vamos dizer assim. Sim. Isso mudou completamente a história daquela paciente. É um caso bem emblemático, porque a fisiatria ela ajuda muito nisso, né? Quando tu vê esse paciente, Vitor, quando você vê esse paciente que está sequelado, né? Como que ele chega para ti? Ele chega geralmente acreditando, esperançoso, ou é aquele paciente pessimista, muitas vezes com estado depressivo instalado? O que mais você vê no teu consultório que tu poderia compartilhar para a gente? A gente tem as duas situações, né? Os pacientes que estão com muita vontade de melhorar, de se recuperar, voltar a ser funcional. E a gente tem aqueles pacientes que, entre aspas, desistiram, né? Aceitaram ali aquela deformidade, aceitaram aquela sequela e estão acomodados, né? Nós temos o trabalho de, além de tentar proporcionar a melhoria desse paciente, explicar que muitas coisas, muitos tratamentos são possíveis para que ele possa melhorar, né? E da mesma forma, a gente tem que ter o pé no chão para aquele paciente que acha que vai ser rápido, que vai resolver todos os problemas de uma vez, que vai voltar a ser exatamente como era antes, que em alguns casos a gente consegue, mas em outros casos mais graves, importantes, a gente não consegue. A gente consegue melhorar a funcionalidade, a gente consegue melhorar aquele paciente para que ele tenha uma vida o mais próximo do normal possível, né? Com qualidade. É claro que quando a gente consegue chegar ali na recuperação total, é uma maravilha. É maravilhoso, né? Mas existem aqueles pacientes que a gente tem que ter uma boa conversa, uma conversa franca, né? Tem que chamar o paciente para colaborar contigo, porque não adianta tu só explicar, dar uma medicação, fazer estipular um tratamento para ele ali, alinhar, e ele não fazer a própria parte, né? Além disso, envolve fisioterapia, envolve esforço do próprio paciente. Tem que ter força de vontade. Eu acho que é 50% do médico e da equipe multidisciplinar e 50% do paciente, né, Vitor? Sempre falo isso. Sempre falo que é um trabalho em conjunto. Não dá para trabalhar só. E algo que tu falou, né? De você ser franco com o paciente, né? Eu acho isso muito importante. A gente vê cada vez mais aí promessas milagrosas em qualquer área. Na neuro, na fisiatria, enfim, em todos os lugares. Eu acho que é muito importante a gente sempre agir com bastante ética, passar para o paciente ali qual que é o panorama, a situação dele, falar dos potenciais, onde você pode chegar, onde você está, mas sempre com muita ética, com muita sinceridade, com muito respeito ao paciente. Claro que a gente quer ajudar, mas é importante a gente não fazer essas promessas milagrosas, promessas que a gente não vai conseguir muitas vezes dar para o paciente. Claro, né, eu costumo dizer que nós, dessa área que a gente trabalha com reabilitação, com paciente muito sequelado, nós temos que ser otimistas, né? Sim. Porque se nós não formos otimistas, quem vai ser? Sim. Né? Eu sempre falo que, às vezes, para esse paciente que chega desanimado e que fala que já tentou de tudo e não resolveu o problema dele, muitas vezes ele não tentou de tudo, ele não tentou nem um terço do que dá para ser feito, ou não foi abordado da forma mais correta, né? Então eu sento e falo, olha só, tem muita coisa para a gente fazer ainda. Não precisa se desesperar, não adianta ter pressa, mas tem muita coisa para a gente fazer. É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de tijolo formiguinha. Por tijolo. É isso aí. E como que funciona o processo de acompanhamento do fisiatra para com esses pacientes? Ele vai te ver assim, de forma prática, né? Ele vai te ver com qual regularidade. Geralmente os teus pacientes são de plano de saúde, são de particulares. O que você acaba vendo sobre isso, assim? Depende muito de cada sequela, depende muito de cada paciente. Se é um paciente com alterações mais agudas ou alterações crônicas, né? Paciente com alterações agudas, a gente tem uma regularidade um pouco maior, de ver ali uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, né? Paciente crônico pode chegar ao ponto de ver ali a cada 6 meses, né? Tudo depende também do tratamento que a gente planejou para esse paciente. Então, depende.
E os pacientes que eu costumo atender são os particulares, mas existe uma demanda assim muito grande no sistema público, né? Que aqui em Porto Alegre é muito bom, ampara bastante esses pacientes que precisam desse serviço. Não é o suficiente ainda, mas é bem melhor do que em vários outros lugares, né? E a gente vê a real necessidade disso e vê que faz diferença realmente na vida do paciente. É fundamental, né? Eu acredito que o médico fisiatra deva ser bem diferente, né? A demografia do médico fisiatra pelo Brasil, né? Eu vejo que aqui, até mesmo por nós termos uma residência, você fez um hospital de clínicas de Porto Alegre, uma excelente instituição. A gente vê que, por ter um centro formador, geralmente você tem mais naquela região, né? Muitas vezes nós não temos centro formadores, então é mais difícil de você ter acesso ao médico especialista. Eu não sei como é que é lá no Maranhão, como que está esse panorama. No Maranhão são pouquíssimos profissionais, né? Uhum. Eu conheço uma profissional na capital, né? Assim, que eu realmente sei que é fisiatra, e conheço um outro profissional na cidade que eu me formei, em Araguaína, no Tocantins, né? Araguaína. Que fica próximo ali da região onde eu morava. Sim. Né? Tem alguns colegas que formaram ali em Araguaína, Sim. região boa ali no Tocantins. Em relação a esses pacientes que são sequelados graves, né? Tanto ali o paciente com AVC, um AVC incapacitante que está acamado, como também os pacientes com paralisia cerebral, né? Que é um outro tipo de paciente ali que você acaba lidando bastante, né? Te aproveito para fazer a pergunta sobre o que é o paciente com paralisia cerebral, né? E, junto disso, te fazer a pergunta a respeito do paciente com paralisia e com AVC grave ali, bem sequelado. Quais são as principais técnicas que você vai aplicar nesse paciente? Né? As técnicas intervencionistas ali, minimamente invasivas, mas que você ali está aplicando e você oferece ali para o teu paciente, gerando mais qualidade de vida. Uhum. A paralisia cerebral é uma sequela, é uma lesão no cérebro, como já diz o nome, que ela é permanente e é adquirida ali ou na gestação ou nos primeiros dias após o nascimento ou até 2 anos de idade, né? Ela envolve alterações motoras, alterações de fala, alterações cognitivas, né? E geralmente esses pacientes eles são divididos em algumas classificações do menos funcional para o mais funcional. E todos eles necessitam de um acompanhamento, né? Para que a gente não tenha uma piora do quadro funcional dele, não tenha uma sequela, uma deformidade ali mais importante, mais grave, né? Comparando com os pacientes de AVC, né? Os pós-AVC, geralmente a gente tem aquela rigidez muscular que a gente chama de espasticidade, né? Sim. Um aumento do tônus muscular, que é comum na paralisia cerebral, é comum no AVC, e a gente e essa alteração é a que mais ocasiona deformidades. Então a gente tem que lançar mão de uso de órteses, que é muito importante, o uso regular desse equipamento. A gente tem medicações via oral para usar, tem a aplicação de toxina botulínica, que, diferente do que muitas pessoas pensam, não é só estética, né? Tem uma funcionalidade ali na parte terapêutica também. E, claro, o acompanhamento multiprofissional é significativo. Terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, tudo isso, o amparo desses outros profissionais faz com que a gente tenha um excelente acompanhamento e um excelente tratamento para esses pacientes. Perfeito. Na tua opinião, quais que são os maiores desafios para esse tipo de paciente, assim? Que na prática você vê que geralmente é um desafio que você vai ter que sobrepor ali para gerar qualidade de vida para ele. O maior desafio que eu percebo é a adesão do paciente. Isso é muito importante. É a adesão. Porque olha só, tem paciente que
ele simplesmente, como a gente comentou antes, ele simplesmente se acomodou, né? Então, tem que usar um equipamento ali, pelo menos 8 horas por dia, ele usa 1 hora, 2 horas ou não usa, né? Tem que fazer o uso da medicação, ele não faz. Tem que voltar no retorno para a gente avaliar se funcionou ou não o tratamento, daí não volta. Isso é muito complicado, né? Eu acredito que seja, na minha opinião, é a principal dificuldade, né? Fora os pacientes que exigem cuidados de terceiros, que ficaram com grandes sequelas, porque aí tem também a dificuldade de cuidados, né? E o cuidador, ele também tem outras coisas para fazer, ele também fica cansado, ele também fica doente, e isso acaba afetando a saúde daquele paciente que necessita dos cuidados dele, né? Então é bem complexo, mas tá por aí. São esses os pacientes, os principais desafios são esses aí. Os principais desafios. Tem mesmo porque foi como a gente disse, né? Tem aquele paciente que chega bem determinado e tem aquele paciente que chega totalmente entregue, que desistiu, que acha que não tem como melhorar, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que sempre pode piorar. Sempre. Isso é verdade. Para melhorar, você tem que correr atrás. Mas para piorar, não precisa fazer muita coisa. E piora rápido, né? Piora rápido. Às vezes, o que demorou meses ou anos para se conseguir, né? Em algumas semanas ali, perde tudo. Exatamente. Realmente. Então, é necessário acreditar, né? Para você que está assistindo, é necessário acreditar, fazer o investimento certo, gastar a energia certa para o que você tem que fazer e o que tem que ser feito. E lembre-se que às vezes é melhor feito do que perfeito. Faça da melhor forma que você pode. Dessa forma você vai gerar qualidade de vida para você. Você vai conseguir ser essa situação que está te limitando hoje. Acredite. Seja otimista. Porque se você não for, não há quem seja por você, né? Exatamente. É importante mandar essa mensagem. Sim, com certeza. E certamente a gente consegue ver, então, uma clara diferença no prognóstico, né? Ou seja, como que esse paciente vai ficar depois do evento que ele teve, daquele que acompanha com o fisiatra e daquele que acompanha sem o fisiatra, né? Acho que tu vê muito bem isso na prática. A gente vê, eu vejo muito na prática e percebemos uma diferença, assim, às vezes gritante, né? Porque a gente, com o médico fisiatra, tem todo um planejamento, né? Todo um acompanhamento. A gente procura ver o que está melhorando, o que não está, aonde que a gente precisa interferir ali, para que haja sempre uma evolução ou que não haja uma piora do quadro, né? Então, quando não tem esse acompanhamento, quando não tem um planejamento de reabilitação, fica muito difícil a gente conseguir que o paciente alcance ali aqueles marcos, alcance aquela evolução que é desejada, né? Que ele é capaz de alcançar. Certamente. Né? E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a toxina botulínica, né? No imaginário popular, de fato, a toxina botulínica ela é utilizada para a parte estética e tá tudo bem, nada contra isso, eu acho que tem que ser feito também, Sim. Quem quer ficar mais bonito, etc. Sim. Tudo liberado. Mas a gente tem uma aplicação técnica bem indicada para muitos pacientes que resolve problemas de saúde, né? Não só a questão estética, né? Na neuro a gente vê muito isso, né? E a gente encaminha muito paciente para vocês, né? Que são os pacientes pós-AVC, espásticos, que têm uma grande limitação ali da movimentação, o membro fica endurecido, numa posição muitas vezes anômala, gerando dor, gerando perda de funcionalidade. Tu faz a aplicação no teu consultório, como que é a tua experiência com a toxina botulínica? Tu verifica de fato ali mudança na trajetória desse paciente? Sim, a experiência com a aplicação é boa, é muito boa. Ela proporciona um relaxamento daquele músculo que estava rígido, né? E facilita os cuidados, facilita a fisioterapia, facilita o uso dos equipamentos, das órteses e trocar de roupa, ir ao banheiro, né? E o mais importante é
ajudar na prevenção das deformidades. Isso aí é o mais importante. Então, o quanto antes for identificada a espasticidade, o aumento do tônus, e o quanto antes se iniciar o tratamento, a gente percebe que tem assim, uma melhora absurda, uma resposta muito boa. E o efeito ele não é permanente, né, Vitor? Você tem que fazer o acompanhamento, correto? Ele não é permanente. Ele dura ali entre 3, 4, em alguns casos 6 meses, né? Mas precisa ser aplicado com uma recorrência, né? E o efeito varia de paciente para paciente, às vezes varia do próprio fabricante da medicação, e tudo isso tem que ser analisado. Né? É importante frisar isso, porque às vezes o paciente acha que vai aplicar uma vez. Não, mas não é bem assim, pessoal. Nós temos ali um acompanhamento, né? A toxina, ela perde o efeito, então tem que manter a regularidade para ter a efetividade. Crianças podem fazer a toxina botulínica, por exemplo, as crianças com paralisia cerebral. Como que funciona a abordagem desse paciente? Você costuma fazer? Tem alguma contraindicação? Acredito que os pais devam te perguntar bastante isso, né? Sim. As crianças podem fazer a partir dos 2 anos de idade. A gente faz ali todo um cálculo de dose, faz todo um planejamento e podem fazer, inclusive são grandes beneficiadas desse tratamento, né? É uma injeção, para a criança é difícil, mas tem também a opção de fazer no centro cirúrgico, com sedação, guiado por ultrassom. Então, a gente tem ali um benefício importantíssimo no desenvolvimento dessa criança, ajudando ela, inclusive, a não ter nenhum atraso ali ou minimizar o máximo possível os impactos dessa alteração que ela adquiriu ali ainda muito jovem, né? Certamente deve ser um trabalho desafiador fazer na criança, né? Tem até que levar para o centro cirúrgico, né? Porque no adulto é mais fácil, né? Eu aplico no consultório para distonia, espasmo facial, enfim, vários tipos, pós-AVC também, mas certamente no adulto é mais tranquilo, né? Porque você consegue lidar melhor com o paciente. Criança sempre é um desafio, é um mundo à parte, assim. É isso aí. Agora, umas perguntas, a gente está se encaminhando para o final, Vitor. Tá muito bom o papo e eu vou começar a te fazer algumas perguntas agora do finalzinho desse nosso primeiro encontro. Se você pudesse mudar um hábito na população para melhorar a qualidade de vida, a saúde dessa população, qual seria o hábito que você mudaria? Olha só, eu acho que o que a gente tem que alterar para qualidade de vida no geral, acredito que isso seja, se não unânime, quase que unânime entre todos os profissionais de saúde, é a atividade física, né? Mesmo o paciente que tem alguma alteração, ele não pode ser acomodado. Ele tem que fazer atividade física. Ele tem que se movimentar, né? Ah, mas eu tenho dor, porque eu não consigo me movimentar. Então, vamos ali planejar, vamos tratar essa dor, vamos minimizar essa dor o máximo possível para que tu consiga se movimentar e, consequentemente, no futuro, aliviar ainda mais essas dores e prevenir outras alterações. Perfeito, meu querido. Eu gostaria de te agradecer, vamos fazer um brinde aqui de saúde. Muito obrigado pela presença nesse episódio, todas as informações foram de extrema importância. Nós estamos chegando a mais um final de episódio, pessoal, do Café com Teu Doc. Aqui informações de saúde que podem ser ferramentas que vão transformar a tua qualidade de vida. Curta, compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que faz sentido para você e leve informação de qualidade para ela. Eu aguardo vocês no próximo episódio, vai ser um prazer estar com vocês. Até breve e obrigado.